Canal da Paz, a palavra de Deus já está aberta, a verdadeira Constituição. Aqui diariamente nós compartilhamos esta que é a verdade, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui está o caminho para o céu, aqui está o caminho para a salvação, aqui está o caminho que nos leva a Deus, a Jesus e o Espírito Santo. Quero compartilhar com você hoje o livro de Lucas, também Mateus, Marcos, eles repercutem a mesma história, Lucas 23 e os versos 21, e o verso 21 em diante, o 21 em diante eu quero compartilhar com você. Todos nós fomos afetados, impactados pela manifestação que houve ali na igreja do Rosário, lá no alto do São Francisco, no Largo da Ordem. Eu não vou entrar aqui no mérito, nem vou citar nome de pessoas, quem liderou aquele movimento tão dantesco, um movimento tão vergonhoso, tão agressivo, né? Uma invasão à privacidade, à fé das pessoas, um escárnio às coisas sagradas, às coisas espirituais, né? E principalmente uma invasão à privacidade do foro íntimo das pessoas. Isto é realmente repulsivo, é uma vergonha o que aconteceu lá. E pior do que tudo isso é que parece que agora os manifestantes viraram tudo santinho, porque segundo a informação que tivemos ontem mesmo, haverá uma missa de reconciliação, uma missa de paz com todas aquelas pessoas, não sei se todos irão, mas pelo menos o protagonista estará com certeza lá no Largo da Ordem para a realização de uma missa da paz entre as pessoas. Viraram tudo santinho, não sabemos até que ponto isto é uma verdade, isto é uma realidade, porque o que foi feito lá realmente é contra a lei, é uma transgressão, sabe? Quando o transgressor, ele é que nem o filho, né? O filho que o pai ensina, que o pai e a mãe diz para obedecer, filho obedeça, filho faça isso, ande pelos caminhos certos, pelos caminhos da honestidade, da dignidade, da ética, da moral, mas o filho, ele transgride, ele desobedece e dá as costas aos pais, e daí ele não ouve mais a voz dos pais, não ouve mais a voz de ninguém, nem mesmo das autoridades. Este é o sentimento que tomou posse daqueles que invadiram a igreja lá do Largo da Ordem ontem, ou antes de ontem, eu não me lembro bem o dia que foi, mas eu quero ler com vocês e compartilhar a palavra de Deus aqui, capítulo 23 do livro de Lucas, que diz assim: eles, porém, mais gritavam, crucifica-o, crucifica-o. E então, pela primeira vez, lhes perguntou Pilatos: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. No verso 23 diz assim: mas eles estavam com grandes gritos, eles gritavam, a multidão gritava, a multidão ensandecida, pedindo que Jesus fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu, ou seja, prevaleceu a gritaria, prevaleceu a insanidade, prevaleceu a loucura das pessoas. E então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. Aqui na crucifixão de Cristo, o cenário da crucifixão de Cristo, foi algo dantesco, terrível, algo negro na história deste planeta, do universo. Porque as pessoas que lá estavam eram pessoas como as de hoje, pessoas da sociedade, pessoas que trabalhavam, que tinham família, pessoas que tinham seus projetos de vida, etc. Mas de uma hora para outra, tomadas por um espírito transgressor, por um espírito maligno, por um espírito de ódio, por um espírito ensandecido, enlouquecido, pediram que o sangue de Cristo caísse sobre eles. Mas o que tem a ver isso com a invasão da igreja de uma forma grotesca, de uma forma destruidora
lá no Largo da Ordem, da Igreja do Rosário. O que tem a ver uma coisa com a outra? Que paralelo podemos fazer? Sabe, o que eu quero destacar aqui é o sentimento das pessoas. Eu não quero nem entrar no mérito de qual foi a causa que levaram ou que levou aquela multidão, aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas que invadiram a igreja para ofender os fiéis, as pessoas que ali estavam na sua devoção a Deus. Não quero entrar neste mérito, mas quero dizer uma coisa: o mesmo sentimento que estes manifestantes estavam portando, estavam sentindo, vivendo, foi o mesmo sentimento que levaram as pessoas, aquela multidão ensandecida, a crucificar a Jesus. Jesus era inocente. As pessoas que lá estavam na igreja, professando a sua fé, realizando a missa, não tinham nada a ver com o que aconteceu, com os motivos originais, os motivos que levaram aquelas pessoas lá para manifestar daquela maneira, daquele modo. Não tinha nada a ver. Nem o próprio oficiante da missa não tinha nada a ver, nada a ver. Mas um sentimento de ódio é que os levou a transgredir e a ofender a fé e a intimidade das pessoas dentro de uma igreja. Vejam a sociedade em que estamos vivendo. Prestem atenção nos movimentos sindicais. Cuidado com os movimentos sindicais, eles são perigosos. Portanto, queridos, amados ouvintes e seguidores aqui do canal da Paz, cuidado com estes movimentos. Temos que ter os nossos olhos fixos para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Aqueles a quem eles vilipendiaram, aquele a quem eles açoitaram, aquele a quem eles crucificaram, foi vitorioso sobre a morte, foi vitorioso sobre o escárnio, foi vitorioso sobre a perseguição, foi vitorioso sobre a coroa de espinhos, foi vitorioso sobre os açoites e foi vitorioso sobre tudo contra a morte, foi vitorioso sobre a morte, e a morte agora não tem mais poder sobre nós. Morreremos sim a primeira morte, mas Jesus morreu por nós pela nossa morte, a morte eterna, que todos nós estamos condenados. Mas agora aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há, porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura se tornam, se formam, nova criatura somos, nova criatura são. Que bênção, que Deus te abençoe neste dia. Fique com Deus e lembre-se, aquele que ouvir a voz do Senhor habitará seguro, em paz, sereno e sem temor. Provérbios 1:23. Fique com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.